A gente começa agora o último bloco do Expressão Feminina sobre planejamento familiar. Doutora, eu queria saber como é que o pai a mãe, conseguem conversar com o adolescente sobre planejamento familiar, porque nessa fase os hormônios estão a 1000 por hora e os pais ainda têm dificuldade, não é verdade? É verdade, menos, mas ainda tem. Ainda tem. A gente precisa estimular mais essa conversa, esse diálogo entre pais e filhos, porque eu acho que é o primeiro ponto para se esclarecer essas dúvidas. São os pais dentro da sua própria casa com o seu filho. Claro que passa pela escola, também pelo ginecologista na orientação, mas os pais são as primeiras pessoas a abordarem o assunto com o seu filho. E eu acho que essa dificuldade é falar sobre a sexualidade, sobre a vida sexual do filho. Então, talvez um bom caminho seja falar, escuta, você já pensou no seu planejamento familiar, né? Começar com um assunto mais para ele pensar além, né? Para ele pensar a longo prazo, não é isso? Talvez seja um bom caminho. E em termos de saúde mesmo, né? Começar a esclarecer sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre a existência dos métodos anticoncepcionais, para começar a ter o conhecimento e o amadurecimento para quando mais tarde o adolescente, né, ou na vida da adolescência ou na idade adulta, inicia a atividade sexual, ele tenha conhecimento de todos esses temas. Entendi. Maria Helena, você foi a única que eu não perguntei ainda. Você tinha esse contato com a sua mãe? Você teve alguma orientação? Não. Não teve? Não, a minha mãe nunca falou assim nada sobre sexo. Inclusive, ainda na minha época, a gente falava que era cegonha que trazia o bebê e se ficasse muito próximo de um moço, encostasse, já ficaria grávida. E mesmo entre as amigas, o assunto não era permitido? Não era. Não era? Não. E como é que você agiu com os teus filhos? Aí eu já fui mais esclarecida, né? Você conversou com eles? Já conversava, porque aí eu achava que se elas aprendessem fora ia ser pior. Então eu começava a conversar, como agora converso com o meu neto. Agora você está falando com os netos? Agora sim. Agora... E como é que você fala com os netos? O que você conta para eles? A tua experiência? Eu falo muito brincando. Né? Eu falo muito brincando, o meu neto já namora e a mãe dela é muito severa, como era a minha. Olha, né? Só! A mãe da menina é de uma geração mais atual. Mas a mãe dela não deixa ela sozinha, não deixa dormir na minha casa, não deixa na casa da minha filha, não. Ela quer a gente 24 horas. Quanto mais conversar sobre esse assunto, com certeza ela não fala. Ela não quer. E você conversa com a sua neta? Eu falo pro meu neto, cuidado, né, onde você... Sobre todos os riscos. Cuidado, porque a mãe dela não é brincadeira não, né? Entendi. Cleide, e você? Como é que você lida com isso com os teus filhos? Porque você teve problemas com a sua mãe, não foi? Retomando, porque a Cleide até já contou a história dela. Nunca conversamos a respeito disso, né? Eu com a minha mãe, não. Era mais entre amigos mesmo, né? Mas com as minhas filhas eu converso. Mas... Você começou cedo? Você falou com elas na adolescência? A minha filha, logo que ficou a mais velha, logo que ficou menstruada, já levei no ginecologista, já mandei explicar tudo, se caso ela fosse começar uma vida sexual, qual o melhor remédio para ela tomar, tudo. Então, na primeira menstruação, você já levou sua filha no ginecologista? É o certo, não é, doutora? Seria o ideal, né? Esse é o ideal, né? Seria o ideal. Na primeira consulta ginecológica, assim que a menina entra na menarca, que é a primeira menstruação, a mãe levar a filha para uma consulta ginecológica, para orientações gerais. Exatamente. E aí estabelecer um vínculo, né, com um profissional e um vínculo que ela possa se sentir segura de retornar e tirar suas dúvidas. Certo. Mesmo se ela... Porque tem algumas, eu não sei se é o caso das tuas filhas, mas tem filha que tem vergonha. A filha que tem vergonha, não é a mãe. De conversar, eu acho que... Você passa por isso? Eu tenho 2 filhas moças, né, também. E elas têm, por mais que eu queira, às vezes, puxar assunto com elas, elas se bloqueiam. Elas têm vergonha. Mas aí talvez a estratégia seja levar ao ginecologista. Tanto que, nas duas, a primeira menstruação de cada uma, eu as levei ao ginecologista. Isso. Tanto que na segunda consulta elas quiserem entrar sozinhas. Normalmente é o que acontece. Olha, lá de fora. A primeira que fez que eu fui. E eu acho que a gente tem que respeitar, porque é um espaço delas. Eu já deixei entrar sozinha
da primeira. Ah, é? Ela entrou sozinha. Ah, eu já quis ir sozinha. Eu mesma liguei e marquei meu médico. Eu tinha 13 anos, mas eu liguei, marquei meu médico e fui. Minha mãe me levou, mas eu quis ir sozinha. Mas você conversa com a sua mãe ou você... Esse Não, tipo eu de converso. A gente ela... sempre conversou, assim. E também eu tinha fato de vê-la, né? Minha mãe, ela é jovem, ela tem 39 anos agora, então... Ela foi mãe jovem também, então tem aquela coisa toda, né? Eu já sabia como que era. Foi mais uma... Ter um filho cedo foi apenas uma casa, né? Uma besteira. Gabriela, a gente está falando sobre planejamento familiar. Você já tinha pensado nisso? Sempre. O que você ia fazer? Sempre pensei, né? Aí acabou Sempre não, Gabriela, porque você teve neném com 18 anos. Eu sempre pensei, mas acabou acontecendo depois, assim. Né? Mas depois, agora eu penso, né? Tanto é que eu uso o CIO, então eu sei que daqui a um tempo, daqui a uns 7 anos, quando eu quiser tirar, tiver já estudado, trabalhando, tudo direitinho, aí sim eu quero ter outro filho. Você tem mais ou menos a idade que você quer isso? Você tem mais ou menos na sua cabeça? Tenho tudo na minha cabeça, já tudo certinho que eu quero fazer, assim. Planejado. É. Porque, Regina, você teve 3, né? Foi. Nós falamos sobre o primeiro e o último, mas teve o do meio. Você planejou o do meio ou não? Não, nenhuma das minhas gestações foram planejadas. Nenhuma delas? Mas você usava algum método contraceptivo? Olha, a princípio, eu fazia tabelinha. Fazia tabelinha. É. Aí eu passei a usar anticoncepcional. Tabelinha é um perigo, né, A tabelinha é um método, assim, é um método que tem uma taxa de falha alta. Na presença hoje de tantos métodos eficazes, ela acabou sendo abandonada. Mas, enfim, cada caso é um caso. É. Tem mulheres que... Para algumas mulheres só sobram realmente esse método comportamental, mas é muito pouco usado. Então, e depois com o tempo, meu marido, ele resolveu usar a camisinha, né? Porque ele tinha medo da... Também, nossa, do terceiro filho, ele quase teve Para mim chega de tabelinha. Não, eu não quis mais. Sem tabelinha. Você acha que isso faz diferença, você planejar a sua vida? Você fala com as suas filhas sobre isso? Eu vou falar uma coisa. Eu tenho a minha filha mais velha, ela é completamente planejada na vida dela. Olha. Então, hoje ela tem 26 anos, ela tem a casa dela, ela tem o emprego dela, ela tem a vida dela. Muito bem planejada. Tanto que ela só quer ter filhos após os 30 anos. Então, ela quer se manter, ela quer se formar em tudo, ter uma base mais sólida para ela poder depois pensar em ter um filho. Porque realmente, né, filho é coisa séria. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma estrutura por trás para poder assumir um filho lá na frente. É verdade. E hoje em dia a mulher sente essa necessidade, né, dela dar um gás na carreira dela, na vida dela, para quando tiver um filho ela está mais plena, mais tranquila, não é isso, Cleide? Exatamente. Você também não sente assim? Porque você também não planejou nada, né? Não, a do meio sim. A do meio você planejou? Sim, porque eu só tinha um... por mim, eu só ia ter um filho. Eu só queria a mais velha. Aí ela começou, eu quero irmãozinho, quero irmãozinho. Eu tomava remédio, quero irmãozinho, quero irmãozinho. Eu falei, o jeito dá o irmãozinho. Já estava com 5 anos, né? Aí foi que aí sim, eu parei o remédio, eu engravidei. E ao contrário, a que não é planejada tem a vida mais planejada. E a que não foi planejada é que... que aconteceu. Bom, doutora, planejamento, então, hoje em dia, na vida da mulher, é tudo, não é verdade? Fundamental, fundamental. O planejamento familiar é fundamental para garantir a saúde, não só da mãe, quanto da criança. É muito importante. E com as meninas, na primeira menstruação, é o ideal que se comece, mas com os meninos também, não é? Conversar com eles, conversar, uma responsabilidade. A gente não deve esquecer do menino, né? A gente fica muito preocupada com a saúde só da mulher, mas a gente tem que se preocupar também com a saúde do adolescente, do menino também. E a gente fica por aqui com o programa de hoje. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Tchau!